Outra questão que atingiu a colônia foi a Guerra dos 7 Anos, que foi entre Inglaterra e França. Esse conflito foi por disputas de território para exploração. Como eu falei anteriormente, havia uma necessidade grande de compra e venda de mercadoria e matéria-prima. E mesmo vencendo, a Inglaterra ela sai debilitada economicamente, porque os gastos foram altos com o exército, material bélico, e essa dívida foi passada para a colônia. Portanto, tanto a necessidade de mercado consumidor para os produtos ingleses como a Guerra dos 7 Anos interferiram diretamente na colônia americana. E o parlamento inglês aprovou diversos impostos para diminuir o comércio, deixando os colonos insatisfeitos. Agora, nós vamos saber sobre isso, que comércio era esse que a Inglaterra tinha interesse em acabar. E nesses eventos, somado a esses eventos, nós também tivemos o Pacto Colonial, que foi diferente da América Espanhola e Portuguesa. A Inglaterra ela não teve o mesmo rigor que essas outras nações, e o que permitiu o crescimento tanto econômico quanto até uma certa autonomia dessas colônias. Foi o que eu falei anteriormente, que quando a Inglaterra ela sente necessidade de ter a colônia sustentando, amparando economicamente a nação, ela se vê numa situação em que os Estados Unidos está quase concorrendo com ela no mercado mundial. E esse progresso, vindo desse pacto colonial, vamos dizer assim, frágil, deu origem à criação de manufaturas e à comercialização fora da metrópole. Ou seja, era contra o pacto colonial, que estabelecia que somente a colônia poderia comercializar com a metrópole. E várias medidas foram criadas para limitar essa autonomia e retomar o pacto colonial, o que foi muito difícil, porque imagine ter a liberdade, poder crescer e evoluir e de repente ser tolhido disso. Foi muito difícil para os colonos, para a burguesia das 13 colônias. Então, resumindo no que vimos até agora, que a Europa passou por transformações e especificamente a Inglaterra pela Revolução Industrial e a Guerra dos 7 Anos. Agora, dando mais ênfase à Inglaterra, a Revolução Industrial ela necessitava de mercado consumidor, de pessoas para comprarem seus produtos e de matéria-prima também para sua produção. E a Guerra dos 7 Anos trouxe uma economia enfraquecida. E o repasse dessa dívida, desses gastos, foi para a colônia. E esses fatores foi o que levou à intensificação do pacto colonial. Porque a Inglaterra ela necessitava ela necessitava voltar a esse tempo que ela perdeu, deixando, vamos dizer assim, a colônia fora desse pacto colonial, como ele é de origem. Falando sobre o processo de independência. Ai, eu não estou enxergando essa segunda parte.